Olá, aluno Redação a Mil, tudo certo? Espero que esteja tudo bem e que seus estudos também estejam a mil. Nesse vídeo vamos ver um gênero textual muito importante. Vamos falar hoje sobre resumo. Resumo é cobrado em várias universidades do Brasil aí. Temos casos aí das universidades paranaenses, a UEM, o UEL, o EPG, principalmente o FPR, todo ano traz aí uma questão de resumo, tá? E não podemos esquecer também que o resumo é uma das bases para outros gêneros textuais. Veremos características e técnicas do resumo em análise de tirinha, resenha, análise de charge, análise de infográfico e gráfico, transposição de discurso. Então, vários gêneros textuais vão usar o resumo como base. Nós temos que ter duas coisas na cabeça aí. Nós temos dois gêneros textuais, duas grandes famílias de gêneros textuais aí, mandando nos próximos gêneros que a gente vai estudar. De um lado está a dissertação, que é gênero textual de opinião, você tem que dar posicionamento e justificativa, tá? Aí entra a opinião do candidato. E do outro lado nós temos textos aí na base da síntese, do resumo, onde você não tem que dar opinião, onde você tem que relatar a ideia do autor para o seu leitor, tá? Então, desse gênero textual, nós temos aí o resumo como principal gênero e vamos ter outros gêneros que vêm depois do resumo com suas características, como falei agora há pouco. Então, vamos iniciar nossos estudos sobre o gênero textual resumo. Primeira coisa que devemos fazer em um resumo são duas leituras do texto de apoio. A primeira leitura serve para a gente achar as ideias centrais. O que são ideias centrais? Ideias centrais é o tema principal do que o assunto, do que o resumo, né, do que o texto de apoio que está no resumo aborda, tá? Então, essa primeira leitura, feita de forma integral, do início ao fim, sem parada, tá? Nessa primeira leitura você vai achar o tema principal, a ideia central. Depois você vai fazer uma segunda leitura, tá? Nessa segunda leitura, sublinhando as principais partes, que são os argumentos aí utilizados pelo autor, que são as ideias secundárias, tá? Num texto de opinião, as propostas de resumo quase sempre trazem textos de opinião como textos de apoio. Num texto de opinião, o autor tem que mostrar o seu posicionamento, né, sobre a temática principal e os argumentos que ele utiliza para defender esse posicionamento. Então, na primeira leitura, você vai achar o tema central ali, tá? E na segunda leitura, são esses argumentos que o autor utiliza para defender seu ponto de vista. Num resumo, você tem que sintetizar o texto, tornando fácil a compreensão da produção original. Imagine que o seu leitor não teve acesso ao artigo de opinião que você resumiu, tá? Vamos dizer que seja um artigo de 40, 50, 60 linhas e você resumiu num texto de 10 linhas. Ele tem que entender, a partir do seu texto resumido, sintetizado, ele tem que entender o conteúdo que abordava no texto principal.
O que importa é a opinião do autor. Num resumo, você não pode jamais dar a sua opinião, nem novas informações. Se for um tema que você tem conhecimento e sabe outros artigos, outras informações sobre o tema, não apresente em um resumo. Numa dissertação, isso seria muito bem-vindo. Num resumo, não pode. Você não pode apresentar novas informações, então você zera a questão, você anula a sua questão, e principalmente, você não pode apresentar opinião. Muito cuidado aí com as conjunções adversativas, tá? Não utilize em um resumo conjunções como mas, porém, são conjunções que trazem opiniões, que trazem informações contrárias ao que estava sendo dito. Então, abrem a chance aí para uma base opinativa. E mais uma coisa, não copiem frases do autor de forma alguma, de forma integral. Tá? Você não pode colocar a frase dita pelo autor integralmente no seu texto, mesmo que esteja entre aspas. Quando você for mostrar alguma opinião do autor, mostre com suas palavras, faça paráfrase. A opinião do autor, como falamos agora, tem que ser apresentada com suas palavras, em forma de paráfrase, tá? Para isso é bom o estudo aí de sinônimos. Você deve preservar só o que é essencial para a compreensão do tema. Num exemplo aí, cobrado pela Universidade Federal do Paraná, os resumos, eles trazem bastante textos de apoio escrito por artistas. Muito cuidado, os artistas aí tendem a florear o texto com o uso de muitos adjetivos, advérbios, locuções adjetivas e locuções adverbiais, que servem para dar ênfase e características aí ao substantivo. Tudo isso tem que ser cortado do seu resumo. Se atente somente aos elementos principais da frase, que se encontram nos substantivos, em núcleo de sujeito e também em verbos, na ação verbal, tá? Respeite a progressão em que acontecem as partes do texto. Naquela tua segunda leitura, que você vai sublinhar os argumentos utilizados pelo autor, quando você for passar no papel, você tem que passar na mesma ordem. Você não pode passar, vamos dizer, começar pelo terceiro parágrafo, depois primeiro parágrafo, depois vai para o último parágrafo. Não. Você vai ter que respeitar a progressão igual ali dos acontecimentos colocados no texto, igual o autor fez no texto original. E apresente a conclusão do autor, especificando isso com o verbo de conclusão. Termine seu texto como o autor concluiu que, e mostre a conclusão do autor. O autor finalizou sua ideia dizendo que, e apresente ali a conclusão do autor. Utilize verbos para mencionar as ações do autor. Como se trata de um resumo, você tem que mencionar as ações do autor no texto. Como? O autor definiu, o autor classificou. Dar um exemplo aqui, vamos dizer que o texto fosse escrito por um autor chamado Joaquim Barbosa, e que ele é um advogado. Joaquim Barbosa enumerou, Barbosa argumentou, o advogado incitou, o articulista, que é quem escreve artigos, abordou, enfatizou, exaltou. Notem que eu usei todos os verbos no passado. Você não é obrigado a usar o verbo no passado num resumo, tem resumos bem escritos com verbos no presente do indicativo. Porém, verbos no passado mostram um texto que você leu. Aquele texto que você produziu está sendo produzido em cima de algo que você leu, que está no passado. Então, colocar os verbos no passado caracteriza aí a produção de um resumo, de algo que foi lido, tá? Explicite que se trata da ideia do autor. Isso pode ser feito também, além dos verbos que nós mencionamos agora, também com expressões de concordância, como conforme o autor, segundo Joaquim Barbosa, de acordo com o advogado, tá? O resumo que você vai produzir tem que ser um texto breve e conciso, lembrando para abolirmos aí toda a forma de floreamento, adjetivos, advérbios e locuções adjetivas ou adverbiais. Resumo sem citações não é resumo. Para nós fazermos a citação do resumo, nós temos que ter em mente 3 elementos aí: fonte, autor e data. Tá? As citações elas devem ser feitas dentro do corpo do texto e não fora do corpo do texto, uma linha após, entre parênteses, pois esse tipo de citação é citação acadêmica. As citações cobradas em vestibulares são citações que estão dentro do corpo do texto, junto com a abordagem da temática. Vamos ver aí como colocar essas citações no texto. Então, a primeira citação que tem que aparecer, citação de autor.
você precisa citar quem é o autor do texto. O texto não é seu, né? O texto que você está escrevendo é sobre um texto que um autor escreveu. Tem que mostrar quem é o autor desse texto. Só que você não vai citar o autor apenas uma vez. Em toda a frase do seu texto, frases curtas, textos com frases curtas, então todas as frases vai aparecer citação ao autor. E lógico, você não pode citar o autor com o mesmo nome, da mesma forma em todas as frases. Fica repetitivo e você vai perder nota. Então vamos ver agora algumas formas de citar o autor, tá? A primeira forma aqui de citar o autor, você cita ele com o nome completo. O exemplo que demos agora, de Joaquim Barbosa. Então vamos lá. Um texto produzido por Joaquim Barbosa. Na segunda citação, você cita só o sobrenome do autor. Barbosa comentou, tá? Numa terceira citação aí, você vai colocar a profissão. Se o texto te trouxer a profissão, tá? A profissão do autor. O jornalista argumentou. Numa quarta citação, você pode usar a expressão o articulista. Como o texto de apoio é um artigo, quem escreve artigo é articulista. O articulista defendeu a ideia tal. Quinta citação, o autor. E se por acaso seu texto tiver mais que 5 citações, você ainda pode fazer a troca para pronomes, tá? Ele disse. Então aí são as formas de citação de autor. Agora vamos ver citação de data. Você precisa citar a data da publicação, tá? Essa data pode ser citada só numeral, 13 de agosto de 2018. Esse numeral também pode vir entre parênteses, opcional. Eu posso citar só o ano em 2018, mês e ano em agosto de 2018, em meados de 2018. O que não pode faltar de forma alguma é o ano. E por último, agora aqui, a última citação é a fonte, que é o veículo de comunicação. Veículo de comunicação. O veículo de comunicação nada mais é do que o meio que divulgou esse artigo. O jornal, a revista, o site. Para isso, você precisa especificar o tipo de veículo de comunicação. Vamos ver aqui. Você vai colocar lá no seu texto. Vamos dizer, publicado no jornal Gazeta do Povo. Vejam que a especificação do tipo de veículo é em letra minúscula. E o nome do veículo de comunicação com as iniciais maiúsculas. Tá? Então você cita o tipo de veículo de comunicação com letra minúscula e o nome do veículo com letra maiúscula. Publicado no jornal Gazeta do Povo, publicado no site UOL, publicado na revista Veja. Tá? Então, nas citações, não podemos esquecer aqui que nós devemos fazer isso. Pode ser feito de forma aleatória no texto, mas vamos estudar de uma forma mais clássica, compacta. Você vai citar 4 elementos no início do seu texto. O autor do texto, a data de publicação, o veículo de comunicação e o tema central. Tudo num bloco só. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui. No texto de Joaquim Barbosa, publicado em 15 de maio de 2015, no jornal Gazeta do Povo, o autor abordou sobre a legalização do aborto no Brasil. Dei aqui autor, data, veículo de comunicação e temática central abordada. Relembrando que em um resumo não pode aparecer sua opinião ou novas informações, isso é motivo de anulação
da sua produção, você zera na questão, e você não pode copiar frases do texto, trechos da publicação, mesmo que apareça entre aspas. Nessa base, você tem que fazer o quê? Paráfrase. Não esqueça de fazer as duas leituras do texto, a primeira leitura para achar a temática central e colocá-la junto com as citações iniciais, e a segunda aí para você fazer suas anotações, sublinhar os argumentos utilizados pelo autor e aí apresentá-los durante o texto, tá? Seguindo a ordem que o autor colocou. Você tem que demonstrar um resumo, uma boa capacidade de leitura. E não se esqueça que antes de passar a limpo, depois que você fizer o rascunho do seu resumo, você deve conferir ortografia, coerência e coesão, tá? Toda a parte gramatical aí. Nunca esqueça de fazer a revisão ortográfica e gramatical do seu texto antes de passar para a folha definitiva, pois cada erro ortográfico e gramatical tem um desconto aí considerável nas tabelas de correção e, lógico, juntados em grupo, eles vão te tirar uma nota importante aí. Espero que essas técnicas ajudem você a produzir resumo e agora vamos lá produzir bastante textos nesse gênero textual resumo para treinar e, a partir disso, pegar um bom domínio de resumo que será utilizado para outros gêneros textuais, como eu falei no começo desse vídeo. Tá? Um ótimo estudo a vocês e não esqueçam de manter os estudos de vocês a 1000.